Boa noite. Conheça os destaques de hoje. PGR acusa 2 cidadãos russos e 2 angolanos pelos crimes de espionagem, organização terrorista, terrorismo, corrupção ativa de funcionários e introdução ilícita de moeda estrangeira no país. Degradação de fontes de água no Planalto Central preocupa o governo. Ministro João Batista Borges alerta para pressões provenientes da mineração e ocupação desordenada nestas regiões. A solução está na Estratégia Nacional de Proteção das Nascentes, que já foi elaborada. E o Estado vai retirar terrenos aos titulares que não estejam a aproveitá-los devidamente e defende também que seja dada formação e assistência técnica para tornar os produtores mais sustentáveis. Marcelo Rebelo de Sousa está bem de saúde e deverá ter alta amanhã. O chefe de Estado português foi ontem operado com sucesso a uma hérnia encarcerada. Bem-vindos ao Telejornal. A Procuradoria-Geral da República leva ao conhecimento público que correu trâmites na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, em que foi constituído arguido Francisco Higino Lopes Carneiro em 2 processos de crime com os números 46/19 e 48/20. O processo 46/19 está relacionado com a utilização de fundos públicos para fins particulares pelo arguido Francisco Higino Lopes Carneiro na qualidade de governador da então província do Quanto Cubango, tendo por isso sido indiciado no crime de peculato e pelo artigo 362 do Código Penal. Já no processo número 176, 48/20, o mesmo foi indiciado no crime de burla qualificada e pelo artigo 176 do Código Penal por ter recepcionado de uma empresa privada mais de 60 viaturas no período em que era governador da província de Luanda e distribuídas a várias pessoas, sem, no entanto, proceder ao respectivo pagamento. E a Procuradoria-Geral da República leva igualmente ao conhecimento público que correu trâmites na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal no processo crime em que figuram como arguidos os cidadãos russos Igor Mihailovich e Lev Lakstanov, os cidadãos angolanos Amor Carlos Tomé e Oliveira Francisco, detidos no dia 7 de agosto de 2025 por suspeitas da prática dos crimes de financiamento de terrorismo e terrorismo. Concluída a instrução preparatória dos autos, ficou determinado a existência de fortes indícios de que os arguidos Igor Rochin Mihailovich e Lev Matveyevich Lakstanov fazem parte de uma organização internacional que tem vindo a desestabilizar Estados e governos, sobretudo em África, mediante recrutamento e financiamento de cidadãos nacionais com capacidade de mobilização de outros cidadãos para a prática de atos de desobediência civil generalizada, tal como ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de julho do corrente ano, a quando da greve dos taxistas. Diante dos factos, foi deduzida acusação e no dia 27 de novembro de 2025 foram os arguidos e seus advogados formalmente notificados da acusação. Assim sendo, os arguidos Igor Rochin Mihailovich, Lev Matveyevich Lakstanov, Amor Carlos Tomé e Oliveira Francisco, dentre outros, cometeram os seguintes crimes: espionagem, previsto e punível pelo artigo 317º, número 4 e 5 do Código Penal; organização terrorista, previsto e punível pela conjugação dos artigos 25º, número 1 e 23º,
ambos da Lei 19/17, de 25 de agosto, Lei da Prevenção e Combate ao Terrorismo. Financiamento ao terrorismo, previsto e punível pelo artigo 26º da Lei 19/17, de 25 de agosto, Lei de Prevenção e Combate ao Terrorismo. Terrorismo, previsto e punível pelos artigos 298º, número 8 do Código Penal e 23º, número 5 e 23º, número 1, alíneas A, B e D da Lei número 19/17, de 25 de agosto. Instigação pública ao crime, previsto e punível pelo artigo 293º do Código Penal. Corrupção ativa de funcionário, previsto e punível pelo artigo 358º, número 1 do Código Penal. E introdução ilícita de moeda estrangeira no país, previsto e punível pelo artigo 465º do Código Penal. E sobre o assunto, o comentador residente da TPA, Kanga Gomes, chamou a atenção à população para a conduta e comportamento desviantes de cidadãos estrangeiros e disse que, independentemente de qualquer insatisfação social, é necessário que a pátria e o patriotismo estejam em primeiro lugar. Esse tipo de indivíduos que têm essa conduta desviante, e a tendência é o quê? É identificar em focos e países que há uma certa fragilidade social, há uma vulnerabilidade, então recrutam essas pessoas nacionais no sentido delas servirem de mobilizadores, porque conhecem geograficamente melhor o país, conhecem as pessoas, no sentido de mobilizá-las e depois então causar com pânico social. E aqui as nossas autoridades Calombe têm de facto estado em alerta, porque independentemente de qualquer insatisfação social, é preciso que a pátria esteja em primeiro lugar. E um angolano, porque está a passar fome, ou porque tem alguma insatisfação por políticas públicas e alinha-se a estrangeiro, que a sua conduta é desestabilizar países em África, identificam Angola e vão recrutando esses jovens, a primeira coisa é um traidor. Porque um angolano que une-se a estrangeiro para derrubar o país, para provocar instabilidade social, atingir o Estado, é um antipatriota. E aqui a lei, de facto, deve ser bastante dura no sentido de poder servir de exemplo. E os angolanos devem desenvolver uma cultura. Nós podemos ter divergências internas, mas se vir um estrangeiro tentar envenenar-nos, nós devemos reivindicar, devemos mobilizar para poder atacá-lo. A pátria está em primeiro lugar. O sangue dos nossos antepassados, dos nossos reis Equique, Mandume e os nossos nacionalistas, todos aqueles que lutaram para a libertação do país, devem ser honrados. A forma de honrá-lo é defender a pátria e nunca trair por miserabilidade, porque no final, sabe o que é que acontece? É estrangeiro, matam o nacional. E mais de 36 mil imigrantes ilegais de várias nacionalidades foram expulsos de Angola no âmbito da Operação Conexão, que decorreu ao longo de 45 dias. Deste número, mais de 9 mil entraram através da província de Cabinda. Os dados foram apresentados durante a reunião de pré-balanço da operação realizada na cidade de Luena, sob orientação do ministro do Interior, Manuel Homem. Após 45 dias desde o seu lançamento, a Operação Conexão, focada no combate à imigração ilegal e aos crimes associados, foi implementada nas províncias de Cabinda, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico e Mochico Leste, encerrando a primeira fase com um balanço positivo. As ações desenvolvidas permitiram alcançar os seguintes resultados globais: a expulsão de 36.345 imigrantes ilegais de várias nacionalidades
Foram igualmente apreendidos 266 litros de combustível, 36 armas de fogo de diversos calibres, 357 bilhetes de identidade, 33 cédulas e 19 assentos de nascimento adquiridos de forma fraudulenta. Dos mais de 36 mil imigrantes ilegais expulsos, 9.775 entraram pela fronteira de Cabinda com a República Democrática do Congo. Sendo 5.431 do sexo masculino, 3.999 do sexo feminino e 144 crianças. Lunda Sul. Expulsos administrativamente do território nacional 645 imigrantes ilegais da República Democrática do Congo, sendo 416 masculinos, 126 femininos e 103 crianças de ambos os sexos. Lunda Norte. Expulsos administrativamente 9.351 estrangeiros da RDC, sendo 6.662 do sexo masculino e 1.947 do sexo feminino e ainda 742 crianças. Província do Mochico. Foram ainda expulsos nesta província administrativamente 20 cidadãos, sendo 12 da RDC e 8 da República da Zâmbia. Mochico Leste. Foram expulsos 103 imigrantes ilegais, apreensão de 4.500 litros de combustível, um caminhão basculante e diversos artigos e artefatos utilizados para o cometimento de crimes. Segundo o ministro do Interior, a operação visa implementar um maior rigor nas medidas preventivas e repressivas e continuará a cobrir todos os pontos fronteiriços do país, visto que os imigrantes ilegais têm utilizado diversas artimanhas para entrar em território nacional, causando vários prejuízos. Brevemente, estender-se-á para as demais províncias como do Zaire, do Ix, Malange e outras do nosso país, onde assistimos de forma acentuada à imigração ilegal que prejudica não só o nosso país, mas também prejudica a paz social que a todos nós faz falta. Na mesma operação, 513 cidadãos nacionais foram detidos, implicados nos crimes de promoção e auxílio à imigração. O presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, desloca-se amanhã a Washington, D.C., a convite das autoridades norte-americanas. E Angola acolhe a 8ª Assembleia Geral da Associação dos Mediadores e Provedores de Justiça Africanos. A liderança da organização foi recebida esta terça-feira pelo presidente João Lourenço, num encontro que reforça o papel destas instituições na defesa dos direitos fundamentais do continente. Sem eleições na agenda, os trabalhos focam-se agora na transparência, eficiência e sustentabilidade das provedorias de justiça do continente africano. A Associação dos Mediadores e Provedores de Justiça Africanos reúne-se em Angola para a sua 8ª Assembleia Geral, um encontro que pretende reforçar o papel destas instituições na defesa dos direitos fundamentais no continente. A escolha de Angola como país anfitrião resulta de um convite feito ao mais alto nível, depois de, em agosto, Luanda ter acolhido a reunião da Comissão Executiva. Uma delegação composta pela liderança da associação foi recebida em audiência à meio da manhã desta terça-feira no Palácio Presidencial da Cidade Alta pelo Presidente da República, João Lourenço. Os mediadores e provedores vieram reconhecer o gesto do Presidente da República, que consideram magnânimo ao acolher-se o evento que congrega em Luanda representantes de todos os países africanos, das provedorias de justiça, estruturas que intervêm na mediação entre cidadãos e instituições do Estado. Requested
Fizemos um pedido à Sua Excelência o Presidente da República de Angola no sentido de ver se podíamos realizar a tão esperada Assembleia Geral em Angola. E, como disse naquela altura, portanto, esta Assembleia Geral visava congregar todos os países africanos. O Sr. Presidente para nós foi como se fosse um provedor de justiça, ouviu-nos e atendeu às nossas preocupações e concordou que pudéssemos vir cá para realizar a Assembleia Geral da nossa organização. Portanto, foi um gesto bastante magnânime da parte de Sua Excelência o Presidente da República e nós entendemos que é algo que devemos agradecer, porque, na verdade, quando se fala de provedor de justiça, estamos aqui a representar todos os países, porque cada país africano tem a provedoria de justiça e essa provedoria, consequentemente, representa os interesses do povo, está ali para defender os direitos fundamentais. Portanto, nós estamos bastante agradecidos pelo gesto do Presidente da República de Angola. Sem eleições na agenda, que só voltam a ocorrer em 2027, a Assembleia Geral deste ano concentra-se no reforço da transparência, eficiência e sustentabilidade das provedorias em África. Questões como o diálogo com os governos, a melhoria da prestação de serviços aos cidadãos e o fortalecimento da capacidade institucional estarão no centro dos debates. O principal objetivo é elevar o perfil das instituições de provedoria a nível do continente africano. Vamos lidar com questões que têm a ver com transparência, eficiência, sustentabilidade a nível das provedorias. Vamos olhar, por exemplo, Angola é um país bastante vasto, com uma área de cerca de 1.200.000 quilómetros, que é bastante grande, com uma população de mais de 30 milhões e temos uma instituição de provedoria que visa, portanto, defender os interesses dos cidadãos. Esta instituição deve trabalhar de forma eficiente, sustentável e transparente, porque, sendo um país grande, as necessidades também dos cidadãos são de dimensão maior. Mas com isso nós precisamos, portanto, ter diálogo com os governos no sentido de ver como é que podemos trabalhar, como é que os serviços são prestados aos cidadãos, o que é necessário aprimorar. Portanto, este é o papel das provedorias. Então, a nível africano, estamos a trabalhar no sentido de elevar, digamos, a nossa fasquia em termos também das demandas a nível continental, para que possamos chegar a um consenso como é que podemos trabalhar de forma sustentável, eficiente e transparente, de tal forma possamos cumprir com a nossa sina de soluções africanas para problemas africanos. Com países de grande dimensão populacional e territorial, como Angola, os provedores defendem a necessidade de ampliar a eficiência das suas ações e encontrar caminhos comuns que permitam materializar o princípio Soluções Africanas para problemas africanos. E este mesmo Comitê Executivo da Associação dos Provedores de Justiça e de Mediadores Africanos reúne-se esta terça-feira em Luanda, no âmbito da preparação da 8ª Assembleia Geral, que deve acontecer amanhã em Luanda. O Comitê Executivo da Associação dos Provedores de Justiça e Mediadores Africanos reuniu-se hoje em Luanda, em sede da preparação da 8ª Assembleia Geral desta associação, que vai decorrer nesta quarta-feira na capital angolana. As palavras de boas-vindas vieram da Provedora de Justiça de Angola e presidente da AOMA, Flor Bela Araújo, que sublinhou a presença dos delegados desta associação e os valores que determinam a atuação dos provedores de justiça dos países membros. A nossa voz é frequentemente uma das poucas que consegue atravessar fronteiras institucionais e dialogar com diferentes atores com legitimidade, imparcialidade e sentido de serviço público. Enquanto membros da direção da Associação dos Provedores e Mediadores da África, somos, por isso, mais do que gestores da associação, somos os guardiões dos princípios e valores que sustentam o nosso trabalho e que reforçam a confiança das populações dos nossos parceiros internacionais. Caroline Sacconi é secretária-geral da Associação dos Provedores de Justiça e Mediadores Africanos,
ao mesmo tempo que provedora de justiça da Zâmbia, e ao tomar a palavra mostrou-se emocionada com a mensagem passada pelo hino da República de Angola, um hino que, segundo Caroline, exorta o compromisso de Angola para com a independência econômica da África. É uma música de vitória, mas também é uma música de assertividade. Agora nós temos um segundo inimigo. Estamos a tentar lutar com os ciclos da pobreza, estamos a tentar sacudir, lutar contra o colonialismo econômico. Vão me perguntar de onde vem a Associação de Provedores de Justiça. Estou a falar de política? Não! A instituição de provedores de justiça investiga má administração dentro dos governos. Isso significa que se um governo não é capaz de dar acesso ao seu povo, aos serviços e direitos sociais, eles podem reclamar a uma provedoria de justiça. E sabíamos onde teríamos a nossa reunião. Angola interveio porque a unidade de África não deve ser limitada. O progresso de África não deve ser deixado para trás. Em representação do Ministro das Relações Exteriores, Teta António, o Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, o embaixador Domingos Lopes, disse que este encontro é mais do que uma formalidade institucional. Ele reafirma o nosso compromisso conjunto com a promoção dos direitos humanos, do Estado de Direito, da boa governação e da resolução pacífica de conflitos no nosso continente. Em cada país aqui representado, os provedores de justiça, ombudsmen e mediadores exercem um papel essencial na defesa dos cidadãos, no fortalecimento da confiança pública e na procura de soluções justas, imparciais e equilibradas. A Associação dos Provedores de Justiça e Mediadores Africanos reúne vários países do continente berço, promove a defesa dos direitos fundamentais, a boa governação, a mediação administrativa em África, e Angola faz parte da referida associação desde 2007, assumindo nesta altura a sua presidência. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás avaliou em Benguela as obras de construção da refinaria do Lobito, que deverá estar pronta em 2027. Um dos maiores investimentos infraestruturantes do país, concebido para garantir o alcance da autossuficiência na produção de derivados do petróleo. A capacidade de processamento é de 200 mil barris de crudo dia. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás trabalhou em Benguela, onde avaliou o decurso das obras para a construção da refinaria do Lobito. A Sonangol, que tem com meios próprios e financiamentos sustentado o projeto. E o que nós temos é um plano de conseguir captar parceiros para a Sonangol, mas isso não nos impede de, enquanto isto não acontecer, de continuar com o projeto. Temos no terreno 2.700 quase trabalhadores e temos na China cerca de 600 trabalhadores dedicados também à produção dos equipamentos, principalmente aqueles equipamentos que exigem mais tempo da sua produção. Acredito que 2027, no que toca ao sistema que nós pretendemos iniciar a produção, que é através da destilação atmosférica já, nós tínhamos esta refinaria em funcionamento. Nós prevíamos fazer uma refinaria de alta conversão. Neste momento mantemos o mesmo princípio, simplesmente fizemos uma repartição de modo que a primeira fase vai ter a sua conclusão dentro do ano que nós vimos, né? 2027. Vão ser 200 mil barris dia. Esta fase da destilação vai prever produzir o HFO, o fuel oil, o gasóleo, vai produzir também o Jeta 1 e a nafta, que nós, em termos de nafta, embora a gasolina não venha a ser produzida já nesta fase, mas vai ser possível usar grande quantidade desta nafta
na refinaria que nós temos em Luanda. Ficamos a par de tudo que está a ser feito, as perspectivas que há. Portanto, desse ponto de vista, foi uma visita que nos permitiu obter a informação mais recente que existe sobre este importante projeto para a nossa província e para o país em geral. Diamantino Azevedo teve também na agenda de trabalho, em Benguela, uma abordagem com o governo da província sobre o potencial mineiro da região. Temos na província de Benguela, a nível da atividade mineira, concedido cerca de 26 títulos e alvarás mineiros para diversos minerais, né? Sendo que uma boa parte desses títulos são para prospecção, né? Mas temos já em exploração alguns minerais, como eu disse, que concorrem para a produção de cimento, né? Como é o caso do calcário, o caso de argilas e o gesso. Mas temos concedidas licenças para, por exemplo, prospecção de ouro, prospecção de metais básicos. Aqui é um leque grande de minerais, como níquel, como ferro, zinco, crômio. Portanto, uma série de minerais. Há empresas que pedem os seus direitos para grupos de minerais, em vez de minerais isolados. Portanto, é o que temos na província a nível de recursos minerais. Temos, efetivamente, alguns problemas por resolver, porque algumas das empresas que detêm títulos de prospecção não estão a realizar devidamente a sua atividade, de acordo com o contrato de investimento mineiro que assinaram com a Agência de Recursos Minerais, e temos estado também atentos a isso e a trabalhar com essas empresas, e no fim, se não encontrarmos entendimento, teremos que retirar essas licenças. A refinaria do Lubito, agregada ao potencial mineiro da província e outras infraestruturas do corredor do Lubito, é um importante ativo para o desenvolvimento sustentável do país e a consequente melhoria da qualidade de vida da população. A Sonangol Gás e Energias Renováveis registram um marco significativo na otimização das suas operações com a modernização da mini-instalação de enchimento do Zango. A iniciativa alinha-se ao plano estratégico da empresa e resulta da duplicação da capacidade produtiva da unidade, que passa de 600 para 1.200 garrafas de gás liquefeito por hora. Um dos avanços mais relevantes, com foco direto na segurança operacional, foi a instalação de um sistema de substituição de válvulas das garrafas em tempo real. O sistema inovador assegura a integridade dos recipientes e permite uma resposta imediata a qualquer anomalia. O PCA da Sonangol, Gaspar Martins, destacou o papel da equipa envolvida no feito, cujo principal propósito é satisfazer o consumidor final. Nós, Conselho de Administração, vamos dar o apoio, vamos manter este compromisso de fazer com que, com menos esforço, em segurança e com eficiência, o nosso produto chega ao consumidor final. Já o PCE Manuel Barros sublinhou a importância estratégica da modernização e fez saber que o Zango é apenas o projeto piloto. Garantiu que as operações serão extensivas às províncias da Huila, Malange, Mochico e outras. O desafio não fica por aqui, continuamos, é uma equipa muito jovem, capaz, deu provas de realizar projetos, gostamos de terminar. E é assim que aceitamos o desafio de estendermos essas experiências para outras instalações. Portanto, Zango é o piloto, vamos estender as operações para o Lubango, que também tem uma população, a província da Huila, que cobre Namibe, Cunene e a própria Huila em si, e por aí em diante. Do lado dos parceiros de negócio, Oscar Xavier salientou os ganhos operacionais já observados e fez saber que o upgrade vem reduzir significativamente o tempo de espera dos grossistas. Antes da montagem do carrossel, a capacidade era de 8 a 10 mil garrafas, tendo passado agora para 17 a 18 mil garrafas. Nós tínhamos, não é que pernoitar aqui muitas vezes em que no final da semana, você ao fazer as contas, a produção era muito baixa. Só a título de exemplo, não é? Antes depois da montagem dos carrosselos, eu tinha uma faturação semanal
de 8 a 10 mil garrafas por semana. Mas com a entrada em funcionamento do carrossel, já consigo levantar 16 a 17 mil garrafas por semana. A cerimónia juntou o administrador supervisor da unidade de negócio, membros das comissões executivas, colaboradores, parceiros de revenda e outras entidades. A conclusão bem-sucedida do projeto reforça o compromisso da Zona Gás com a excelência operacional e a segurança, posicionando a empresa à altura de dar resposta à crescente demanda de forma mais eficiente e sustentável. As notícias regressam a seguir a uma curta pausa. Fique por aí. Até já. Agora para a segunda parte do Telejornal. O Governo está preocupado com a degradação das fontes de água no Planalto Central. O assunto marcou a reunião do Conselho Nacional de Águas, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e onde o Ministro da Energia e Águas alertou para as pressões provenientes da mineração e da ocupação desordenada destas regiões. Na reunião foi também elaborada a Estratégia Nacional de Proteção das Nascentes. O Conselho Nacional de Água realizou a sua 11ª sessão ordinária, durante a qual foram avaliados o cumprimento das recomendações anteriores e temas ligados à gestão das bacias hidrográficas, proteção das nascentes dos rios e o funcionamento dos perímetros irrigados. A reunião decorreu na Cidade Alta e contou com a participação de vários setores que integram o órgão. Na sessão foi analisado o regulamento do Comitê Técnico das Bacias Hidrográficas. Angola possui 47 bacias principais, das quais 5 são partilhadas com países vizinhos, o que exige mecanismos de coordenação para decisões conjuntas sobre a gestão dos recursos hídricos. Nós sentimos a necessidade de criar a nível técnico, um grupo de trabalho constituído pelos vários setores, portanto, que são também membros do Conselho Nacional de Águas e que pode, dessa forma, ajudar a sustentar as decisões que se tomem a nível dos órgãos de gestão de bacias, quer das bacias inteiramente nacionais, como também das bacias partilhadas, havendo decisões e acordos que são de relevante importância para a gestão futura e também têm impacto naquilo que são as condições de vida das populações que vivem ao longo dos rios e na sustentabilidade dos recursos hídricos, entendemos ser esse comitê técnico de suma importância para o funcionamento do Conselho Nacional de Águas. Outro ponto destacado foi a apresentação do trabalho de proteção das fontes de água da chamada Torre d'Água de Angola, localizada no Planalto Central, de onde nascem os principais rios do país. Há uma preocupação crescente com a conservação das nascentes dos principais rios, onde existem hoje atividades, enfim, diversas, como a mineração e a ocupação das margens, que estão a comprometer a água que alimenta, ou a disponibilidade de água que alimenta, digamos, as principais bacias, podendo colocar no futuro problemas com a sustentabilidade desses recursos. Daí que foi feita esta apresentação e está a ser elaborada uma estratégia nacional de proteção das nascentes dos rios, que vai proximamente ser aprovada. A reunião abordou também a importância das turfeiras, ecossistemas fundamentais para a retenção de água, a regulação dos caudais e a redução das emissões de carbono. As turfeiras são como uma espécie de guarda-sol protetor, digamos, dos mananciais de água, ajudam a que a evapotranspiração dos rios seja reduzida e com isso tenhamos sempre água nas bacias, e as turfeiras são ao mesmo tempo, digamos, um ecossistema que permite reduzir as emissões de carbono. São então, então uma riqueza que temos que proteger,
Daí que também esteja a ser elaborada uma estratégia nacional para a proteção das torfeiras nos nossos principais rios. O Executivo conta com a parceria da The Nature Conservancy e do Fundo Mundial para a Natureza, que trabalham na iniciativa de planeamento para a conservação do sudeste de Angola e das fontes de água, utilizando ciência de ponta e técnicas de mapeamento para desenvolver planos de conservação espacial. As torfeiras, por serem um estoque, um banco de carbono, como assim são conhecidas, são muito boas enquanto protegidas, mas quando degradadas, elas são péssimos aliados para as alterações climáticas, porque vão liberar gases de efeito estufa em números maiores do que aquilo que aconteceria no cenário natural. Portanto, se protegermos as torfeiras e as fontes de água, temos maior quantidade e qualidade de água, maior qualidade de vida para todos nós. E se deixarmos de proteger, temos as alterações climáticas muito mais agravadas, a escassez de água para todos nós, a escassez de recursos e meios de subsistência, particularmente para as comunidades locais e mais vulneráveis. No capítulo da agricultura foi apresentado o relatório sobre o funcionamento dos perímetros irrigados e canais de rega, no âmbito do Plano de Rega e Irrigação. O país dispõe de cerca de 140 perímetros irrigados identificados, 40 dos quais já visitados e avaliados tecnicamente. As projeções apontam para a possibilidade de tornar irrigáveis até 5 milhões de hectares, desde que sejam asseguradas medidas de gestão de água e manutenção das infraestruturas. E a perspectiva é que, de facto, consigamos tornar irrigáveis com algumas medidas que têm a ver, sobretudo, com a disponibilidade de água e o seu bombeamento para os perímetros irrigados, cerca de 5 milhões de hectares, permitindo assim que concentremos, digamos, a população à volta dessa disponibilidade de água e criando, com isso, maior facilidade na governação, uma vez que um dos grandes problemas que temos no nosso país é também a dispersão populacional e o impacto que isso, ou o efeito que isso causa na governação do território. O Executivo entende que a concentração populacional em áreas próximas dos sistemas de água pode facilitar a governação e melhorar o acesso a serviços num país marcado por forte dispersão populacional. O governo tem o compromisso de continuar a reforçar a produção dos recursos hídricos e a modernização das infraestruturas de irrigação, consideradas essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. O Ministro da Agricultura apelou também hoje em Luanda os titulares de terras a aderirem aos programas de apoio e a utilizarem efetivamente as áreas agrícolas em sua posse. Lembrou que a lei de terras prevê a retirada de parcelas que não estejam a ser devidamente aproveitadas. Isaac dos Anjos defende também que deve ser dada formação e assistência técnica para tornar os produtores mais sustentáveis. O Ministério da Agricultura e Florestas apresentou nesta reunião do Conselho Nacional de Águas, orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, um diagnóstico atualizado sobre os perímetros irrigados do país, revelando que Angola tem potencial para irrigar até 17 milhões de hectares, embora persistam desafios que condicionam o pleno aproveitamento das infraestruturas existentes. Essa informação conduziu-nos também a uma explicação do estado atual dos perímetros irrigados e da preocupação que o Executivo tem em ver estas áreas a serem melhor aproveitadas. E quando falamos em áreas e que estas áreas devam ser melhor aproveitadas, é no sentido de elas serem áreas de maior rentabilidade e de geração de recursos financeiros para os usuários e para o país no geral. O levantamento indica a existência de 50 perímetros com áreas entre 50 e 100 hectares, 18 acima de 100 hectares, 77 já ligados ao sistema e 43 desligados. Estes últimos ainda sem dados técnicos consolidados no âmbito do Plano de Rega e Irrigação. O Ministro da Agricultura destacou que a capacidade produtiva desses perímetros depende de uma coordenação mais forte entre o Governo Central, as administrações provinciais e operadores econômicos. No caso concreto, por exemplo, de Cachito, onde temos empresas que já exportam e temos parcelas de terreno
não utilizadas ainda pelos seus usuários, eventualmente por várias razões, algumas relacionadas com falta de conhecimento, outras relacionadas com falta de financiamento e outras ainda relacionadas com a própria falta de organização estrutural da comunidade regante. Portanto, em vez de nós sermos pressionados apenas para conceder mais terreno a quem já está efetivamente a produzir bem, a ver se não é possível que quem esteja a produzir bem, ainda que nos submeta a alguma proposta de treinamento e ensinamento dos que não estão a fazê-lo, para que possam também se integrar no processo. Será aquela que é a recomendação que nós melhor fazemos. Entre os principais entraves apontados estão a falta de conhecimento técnico, dificuldades de financiamento e fraca organização comunitária, fatores que têm levado ao subaproveitamento de áreas concessionadas. O governante defendeu que antes de retirar terras a titulares que não produzem, é necessário promover formação e assistência técnica que permita tornar os agricultores sustentáveis. No caso concreto, por exemplo, no Cachito já exportamos banana. Hoje o Cachito já realiza inclusivamente uma feira da banana, que é a melhor do país. Mas, entretanto, temos muitas áreas no perímetro irrigado do Cachito que nem sequer estão a ser utilizadas. Tem proprietário. Se ousarmos tirar o proprietário ou fazer-lhe retirar o título de propriedade, suponho que isso dará muito barulho, não é assim? A instrução que temos é mesmo essa, devíamos tirar as terras. Acho que muita gente está à espera que o engenheiro Isaac se atreva a fazê-lo para depois eles mostrarem a sua força de vontade. Então o engenheiro Isaac vai fazer o contrário, é convidá-lo a ficar rico, produza, para que exporte, para que haja mais qualidade e mais oferta no mercado interno. O Estado está a reabilitar 43 barragens superficiais na Huila e no Cunene e prepara novas intervenções no Uíge e Kwanza Norte, enquanto reforça parcerias internacionais. A Agência Francesa de Desenvolvimento vai financiar com $100 milhões a recuperação de 5 perímetros e o FIDA e o Banco Mundial preparam novas linhas de apoio à agricultura familiar e privada. Nós aprovamos e assinamos um protocolo na última visita do Presidente da República à França, estimado em cerca de $100 milhões para a reabilitação de 5 perímetros irrigados. E isso vai acontecer. Portanto, formalizamos todo o processo ao longo do ano, estamos na parte final para que se possa começar a trabalhar. E nesse pacote nós incluímos essa dimensão, a dimensão do treinamento do cidadão que está dentro do perímetro irrigado, mas que não tem ideia de como é que pode desenvolver aquilo ou não tem recursos para facilitar. Também temos o MOSAP, que já está a funcionar, que é muito conhecido a nível da agricultura e da extensão rural, para ajudar a reabilitação dos canais na Ganda, no Cubal, e noutras localidades. O ministro apelou aos titulares de terras para que adiram aos programas de apoio e utilizem efetivamente as áreas disponíveis, sublinhando que a lei prevê a retirada de parcelas não aproveitadas. Temos que superar juntos e não apenas pensar que é só tirar as terras de alguém que já tenha tido o título e que não está a fazer nada, que vai nos resolver o problema. É o que diz a lei de terras. Quem não tem aproveitamento de terra deve perder essa propriedade a favor de terceiro. Bom, é o que a lei estabelece, devíamos aplicar a lei Tucu. Não é assim? Estamos a dar mais uma última oportunidade. Aquele que não tem e não está a fazer, que se aproxime para ver se a gente consegue ajudar. O Executivo acredita que os investimentos em curso poderão tornar os perímetros irrigados plenamente funcionais e impulsionar a produção nacional.
O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, foi formalmente empossado como membro do Fórum Parlamentar da SADC no âmbito da 58ª sessão da Assembleia Plenária da Organização Regional, que já vai no 3º dia de trabalhos e que tem como palco a cidade sul-africana de Durban. Além do presidente Adão de Almeida, prestou igualmente juramento o deputado Lázaro Cacunha. Segundo o deputado Pedro Sebastião, Angola defende a transformação do Fórum Parlamentar da SADC em Parlamento Regional durante a apresentação do relatório nacional sobre as resoluções da 58ª sessão plenária do Fórum Parlamentar da SADC. O deputado Pedro Sebastião, que é também coordenador do Grupo Nacional de Acompanhamento ao FP-SADC, explicou que se pretende ter uma organização dotada de autonomia política e funcional plena, de capacidade efetiva de fiscalização das políticas regionais, poder de iniciativa legislativa em matérias de integração e participação ativa na definição das prioridades estratégicas da comunidade. Pedro Sebastião salientou ainda que a transformação do FP-SADC em Parlamento Regional representa um avanço significativo na consolidação da governação democrática e na aproximação das instituições regionais aos cidadãos, reforçando a transparência, a prestação de contas e o protagonismo dos parlamentos nacionais na integração regional. Os deputados à 58ª sessão da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC prestaram também homenagem póstuma ao deputado angolano Diamantino Mussocola, falecido a 13 deste mês. A vice-presidente do Fórum destacou as qualidades pessoais e profissionais do malogrado parlamentar angolano. O Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026 voltou a ser tema de debate hoje na especialidade. E hoje a sugestão dos deputados foi para que seja anulada a suspensão de algumas regalias e direitos atribuídos aos titulares de cargos públicos, incluindo políticos e magistrados, no quadro da proposta do OGE 2026. Por outro lado, os parlamentares voltaram a defender a necessidade de se isentar determinadas taxas aplicadas às empresas do setor agrícola. Tempos do equilíbrio financeiro. É preciso fazer contas ao que se gasta e gastar menos. Foi praticamente a discussão de fundo resumida no alívio financeiro. Uma vez que se trata do orçamento, os deputados querem aliviar custos da agricultura e rever benefícios de titulares de cargos públicos, incluindo políticos e magistrados. A sugestão aqui que eu trago era no sentido de incluirmos aqui nas isenções os estudantes e ver se há possibilidade também de isentar as empresas do setor agrícola. Os parlamentares sugerem a retirada da suspensão de algumas regalias e direitos atribuídos aos titulares de cargos públicos no quadro da proposta do OGE do próximo ano. Neste artigo da proposta do OGE para o exercício econômico de 2026, determina-se a suspensão de direitos e regalias, dentre as quais o subsídio de instalação para todos os beneficiários, o subsídio de manutenção da residência para todos os beneficiários, a atribuição de veículos do Estado para o apoio à residência aos titulares de cargos políticos, magistrados e outros beneficiários. Eu deixava aqui a reflexão dos auxiliares do titular do Poder Executivo, no sentido de se ponderar se eventualmente vale a pena continuar com esta toada da suspensão de direitos e regalias. O Executivo diz que está em curso o processo de reforma mais profundo das leis especiais. O que temos feito nos últimos anos, ir deixando cair suspensões em função da nossa capacidade do ano. Se fizerem uma análise comparativa, o quadro de suspensões de há 10 anos atrás não foi o quadro de suspensões de 2023, nem 24, nem 25 e nem este. Temos o tema dos bilhetes de passagem, por exemplo, já nem está aqui. Vamos ir deixando cair as suspensões no limite da nossa capacidade.
enquanto não acontece o cenário ideal de ter um quadro normativo e regulatório compatível com a capacidade financeira do Estado. Não faltaram sugestões. Se são direitos que decorrem da lei, decorrem dos estatutos dos funcionários públicos, como pode uma lei posterior vir suspender meramente? Ou seja, não há um posicionamento definitivo, é algo momentâneo, é algo temporário. E como é que podemos ter algo temporário por mais de 10 anos? O Ministro de Estado para a Coordenação Económica reconhece as implicações da suspensão de direitos e regalias, mas também considera a sugestão. Mexer nos direitos e regalias tem sempre as suas implicações, como foi aqui referido, particularmente para aqueles cidadãos que exerceram cargos de elevada responsabilidade e que, por um ou outro motivo, a situação torna-se mais precária. Portanto, mas nós vamos ter esse cuidado e procurar acelerar, por isso, a concertação para, nos próximos exercícios, podermos trazer já uma proposta capaz de melhor incorporar o sentimento, e também aquilo que é, de facto, o quadro, as possibilidades que a nossa capacidade financeira permite oferecer aos cidadãos. Houve quem voltasse a defender a necessidade de isentar determinadas taxas aplicadas às empresas do setor agrícola. O objetivo é reduzir os custos de produção e apoiar a diversificação da economia. Gostei de ter sido salvaguardados os projetos de segurança alimentar, mas o termo diversificação da economia nacional é vago e pode ser mesmo vago e indeterminado, como nós juridicamente dizemos. Então aqui pode caber muita coisa. Os deputados defenderam também a justiça social sobre a questão ligada à subvenção vitalícia, que é uma prestação social atribuída a antigos titulares de altos cargos. Acho que devemos também ir um bocadinho pela justiça social e criar uma proteção social no sentido de que sabemos que é inferior, mas que as restrições financeiras que temos não venham atingir muito o homem. O objetivo é deixar espaço para quem está ativo e temos naturalmente, enquanto Estado, de encontrar uma política que trate de forma ainda melhor os nossos reformados. A capacidade financeira de assumir a retirada desta suspensão, mesmo com essa sugestão que temos de aditamento no IAC, não seria possível, infelizmente. Alguns ponderam ao legislar e apelam a algum cuidado na atuação da AGT. Tem que ficar claro que a taxa é de 5%. Agora, o que a lei pode dizer é que aplicar essa taxa fica sujeita à verificação. Questões como revisão das medidas de cativação das despesas do orçamento foram discutidas e tidas em consideração pelo Executivo. A proposta do Orçamento Geral do Estado referente ao exercício econômico 2026 visa o equilíbrio das finanças públicas e concentra-se em reformas econômicas e diversificação da economia. Os deputados voltam ao debate na especialidade nos próximos dias do mês em curso. Tony Helena, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. E saímos dos números do OGE para olhar para os números da previsão do tempo. Elida, boa noite. Boa noite, Bem-vinda ao Telejornal nesta terça-feira. Que quarta-feira teremos? Uma quarta-feira muito quente, principalmente para Luanda, e será assim um pouco pela região norte do país, e o centro e o leste com alguma chuva. Detalhes? Vamos ver, sim. Fornecidos todos os dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. Vamos começar, como todos os dias, também pela umidade relativa do ar, que a maior disponibilidade está no norte, com percentagens que vão de 80% a 100%. Já no centro e no sul de Angola, as percentagens variam de 50% a 80%. Estamos a olhar para a primeira região norte e parte do leste, onde Cabinda e Mbanza-Congo tem a previsão de chuva moderada, Luanda com chuvisco, Catete com chuva fraca e as restantes cidades com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de
trovoada isolada. Vamos ver agora com atenção o centro e o restante do leste. Nesta segunda região temos todas as cidades com previsão de chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Quito, com 16 graus, vai juntar-se no sul de Angola à cidade do Lubango, com igual número, e tem as temperaturas mínimas mais baixas do nosso país para as próximas horas. Aqui nesta região, Moçambique e Ongiva com céu parcialmente nublado, Ongiva com 36 graus, tem a temperatura máxima mais alta do nosso país para as próximas horas. Vamos ver o tempo agora, com atenção, em Luanda, onde a temperatura no momento é de 27 graus. Já a previsão amanhã, como já informamos anteriormente, é de chuvisco. Porém, a temperatura máxima para Luanda amanhã, Fernanda, 31 graus. E já sabemos que a sensação térmica é sempre de muito mais. Na quinta e na sexta-feira, uma leve descida para os 30 graus. Não tem sido fácil, de facto, suportar as temperaturas altíssimas de Luanda. Com certeza. Boa noite, Lila. Até amanhã. Até amanhã. Bom descanso. Quanto a mim, regresse comigo para a última parte do telejornal. Fazemos mais um intervalo. Até já. O telejornal está de regresso. O Ministro dos Transportes destacou hoje a necessidade urgente de se aprofundar a integração aérea no continente, promover políticas de céus abertos e acelerar os investimentos em infraestruturas e inovação tecnológica. Ricardo de Abreu falava no encerramento da 57ª Assembleia Geral da Associação das Companhias Aéreas Africanas. Num continente onde as distâncias são visíveis e as oportunidades ainda maiores, a aviação tem o poder de aproximar destinos, encurtar fronteiras e transformar economias. E foi em Luanda que este sonho ganhou novas asas. Durante 2 dias, Angola tornou-se o centro da aviação africana ao acolher a 57ª Assembleia Geral da AFRA, a associação que reúne as principais companhias aéreas do continente. No último dia do evento, o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, subiu ao palco para o encerramento, tendo deixado um recado claro. Esta participação expressiva e muito representativa confirma que a África está preparada para discutir o seu futuro com maturidade, visão e também compromisso. E confirma igualmente que Angola assume cada vez mais o seu papel como um polo relevante na arquitetura da aviação civil africana. O ministro falou de conectividade, falou de integração e falou de coragem. A coragem de abrir mercados, partilhar rotas, investir em inovação. Foi aqui formalizado o acordo de code-share entre a TAG e a South African Airways, um passo estrutural que materializa a nossa ambição de reforçar a integração regional e oferecer soluções de mobilidade mais sólidas à África Austral e ao continente como um todo. Este acordo não é simbólico, é um instrumento de política pública e empresarial que melhora a eficiência, aumenta as opções para os passageiros e posiciona Angola como plataforma de ligação continental. Ricardo de Abreu não deixou margem para dúvidas. O maior desafio da aviação africana está na falta de rotas entre os próprios países do continente. Por isso mesmo, defende a implementação do mercado único africano de transporte aéreo. Angola mantém o seu compromisso com a implementação progressiva e responsável do mercado único do transporte aéreo africano, alinhando reguladores, operadores, infraestruturas para garantir uma concorrência saudável e a eficiência sistémica. Destacou que a aviação africana precisa de infraestruturas preparadas para o amanhã, tendo reforçado que o novo aeroporto internacional é peça-chave para transformar Luanda num hub de ligações regionais e internacionais. Continuamos a implementar medidas alinhadas com o princípio de céus abertos, garantindo previsibilidade, segurança jurídica e transparência. A modernização da TAG, a renovação da frota e o reforço institucional
são decisivos para garantir competitividade e estabilidade. E o setor oferece oportunidades reais para parcerias robustas com modelos sustentáveis e orientados para resultados. A 57ª Assembleia Geral da AFRA encerrou com vários desafios, mas com a Boeing a projetar de que o tráfego aéreo de passageiros em África deverá crescer em média 6% ao ano até 2044, impulsionado por uma população jovem, pela expansão da classe média, a rápida urbanização e por investimentos contínuos em aeroportos e conectividade. Os casebres que existem na encosta da Boa Vista poderão ser demolidos e os moradores realojados para outras zonas em melhores condições. As declarações foram feitas pelo governador provincial de Luanda, Luís Nunes, durante a visita que efetuou ao município da Ingombota. É mais uma jornada de campo do governador provincial de Luanda. Desta vez ao município de Ingombota. Luís Nunes começou com um encontro de auscultação aos moradores deste município. Depois, deslocou-se à zona da Boa Vista. Aqui, a preocupação prende-se com os vários casebres existentes e os perigos que representam. As casas mesmo se encontram muito danificadas. Então, nós estamos a pedir mesmo encarecidamente para ver mesmo essa nossa situação. Nesta situação, aqui na encosta da Boa Vista, estão mais de 250 famílias já devidamente catalogadas pela administração municipal da Ingombota. Devido ao perigo, o governador viu a situação e decidiu demolir imediatamente e colocar estas famílias noutras zonas em melhores condições. A Boa Vista nós temos que desalojar as pessoas de lá. Sujeito, agora com as chuvas, temos mais uma desgraça naquela zona. Mas não é só naquela zona, nós temos várias zonas de risco em Luanda que nós vamos ter que atacar, mas aquela é fundamental que seja para ontem. É uma decisão muito boa para que o estado físico que apresenta este terreno aqui não dá. Na Ingombota, o governador descerrou a placa da rua Guilherme Toné. A rua, agora reabilitada, deverá garantir maior conforto aos automobilistas e moradores. A Ingombota é um centro político, um centro administrativo. Poderão perceber que são obras, portanto, de intervenção profunda. Nós não temos como aqui na Ingombota, portanto, nessas zonas, estar a fazer terraplanagem, isso não existe. Pelo menos na maior parte da Ingombota é preciso mesmo intervencionarmos com ações de grande porte e é o que vamos continuar a fazer. Várias escolas estão a beneficiar de obras de reabilitação e, em alguns casos, de ampliação. É bom recordar que todas as obras que vocês viram ser executadas estão a ser feitas pela administração municipal da Ingombota, todas. Também foi uma oportunidade do governador conhecer um pouco daquilo que são as principais inquietações dos municípios da Ingombota, no encontro da escutação, onde, portanto, as inquietações que apresentaram não caberão à administração resolver. Outras infraestruturas precisam ser erguidas e aí o problema é a falta de espaço. É que muitos munícipes ocuparam espaços sem dar utilidade e, por isso, Luís Nunes orientou. Já dei ordens às administrações municipais já há um tempo para lançarem editais. As pessoas todas que têm terrenos vagos e que se dizem titulares da posse, têm que apresentar documentação que suporte isso, porque nós temos que ir atrás de áreas para nós fazermos infraestruturas sociais para estar à disposição das nossas populações. Portanto, quando ele comprou a área, ele comprou com um propósito. Tem um tempo de construção. Se não fez, eu acho que as terras revertem a favor logo do Estado. Luís Nunes garantiu que os problemas encontrados neste município têm os dias contados. No final da visita, o governador procedeu à entrega de kits para o autoemprego a cooperativas conseguidos através de parceiros privados da administração local. E cerca de 80 casas do tipo V3 Duplex estão em fase de conclusão no condomínio Elite, no município de Belas.
No município de Belas, junto à centralidade do Quilamba, estão a ser erguidas várias residências do tipo V3 duplex, numa área de 10 hectares. Vamos edificar neste espaço mais de 100 moradias. Nesta altura já estão em construção cerca de 80% das moradias, na qual as primeiras residências estarão a ser entregues já no mês de junho. Cada residência tem a dimensão de 15 por 25, numa área construída de 300 metros quadrados. Cada residência terá em média 3 quartos, 2 suítes, um quarto normal, sala, WC de apoio, cozinha e zona de quintal. Já na garagem teremos lugar para 4 viaturas. O modelo de aquisição para uma residência neste condomínio está à escolha do cliente. Os clientes poderão aderir via pagamento direto, também poderão aderir via financiamento bancário. O condomínio já tem um espaço para lazer e terá garantia de segurança 24 horas ao dia. E hoje foram lançados em Luanda 2 fundos de investimentos para pessoas coletivas e singulares. Trata-se de uma sociedade gestora de ativos que vai trabalhar diretamente com o BNI. O fundo Kassai a curto prazo é destinado aos investidores conservadores, uma vez que é de baixo risco e por isso é aberto. Então, um fundo aberto, o investidor pode retirar os recursos sempre que ele quiser, entender, não é? Portanto, se alguém investe 100 mil kwanzas e quiser retirá-los daqui a 15 dias ou 20 ou 30 dias, ele vai retirar o dinheiro que ele colocou, mais os juros que ele vai acumulando ao longo desse tempo. Já o fundo Fênix é fechado e de capital de risco. A sociedade gestora de fundos de investimento tem como parceiro o Banco Angolano de Negócios Internacional, daí a assinatura de acordos. Hoje tornamos público um acordo que temos vindo a negociar com o Banco de Negócios Internacional, onde nós nos comprometemos a capitalizar o banco no montante de 50 mil milhões de kwanzas, em troca de 70% no mínimo do capital do banco, não é? Portanto, a ideia é capitalizar o banco, tornar o banco mais robusto, melhorar a liquidez e a robustez do banco e fazer com que o banco forneça aos seus clientes um melhor serviço e melhores produtos. A sociedade angolana gestora de ativos quer consolidar-se no mercado interno nos próximos 3 anos. No entanto, pretende igualmente conquistar outros mercados financeiros africanos no futuro. A ideia também é ir para outros países africanos e montar o mesmo modelo. Um modelo que permita que as pessoas no Congo, na Zâmbia, Namíbia, entre outros locais que tenham e dominem o mercado e consigam adicionar valor, também desenvolvam o mercado deles, né? Como o mercado há muitos anos que pedia algo assim. Será absolutamente estratégico para o desenvolvimento do país, dotando-os de instrumentos financeiros. A Kassai ter o Walter Pacheco como alguém que passou no regulador, passou no gestor do mercado e agora é de facto um agente, é uma prova de que de facto há uma confiança a mais para que esse processo e esse projeto tenha sucesso. O evento reuniu membros do Executivo, representantes de instituições reguladoras, dirigentes do setor financeiro, investidores institucionais, consultores, entre outros. A província da Lunda Sul carrega hoje o fardo de liderar a taxa de seroprevalência do VIH-Sida em Angola. Os números mais recentes do inquérito de indicadores múltiplos de saúde apontam para 4,9% de seropositivos, uma percentagem que traduz histórias de dor, silêncio e resistência. Só nos primeiros 6 meses deste ano, 809 casos foram diagnosticados, 19 pessoas morreram. Era uma manhã soalheira no Jardim Cívico de Saurimo. O verde parecia indiferente à inquietação de quem por ali passa. Conversando em pé, o médico Viegas Almeida, diretor provincial do Gabinete da Saúde, não disfarçava o peso que carrega. A sua província está no topo de um problema que, apesar de antigo, continua a matar em silêncio. No primeiro semestre do ano de 2025, foram registrados mais de 800 casos novos
de infecção de VIH e 90% dessas pessoas são mulheres grávidas para a nossa preocupação. A pouco mais de 1 quilômetro dali, no Hospital Materno-Infantil, a vida e a incerteza cruzam-se nos passos apressados de mulheres jovens, muitas delas ainda adolescentes. Nos últimos 2 meses, nos relatórios que foram feitos, nós tivemos 31 grávidas positivas. A pergunta que persiste é: por que razão continuam a surgir tantos novos casos? Viegas Almeida fala de crenças enraizadas do peso do feitiço e da medicina tradicional, mas também de algo mais grave, a transmissão dolosa, quando pessoas infectadas, conscientes do seu estado, escolhem calar e contaminar. Pelo andar da carruagem, acreditamos nós que se não tomarmos algumas precauções, algumas medidas, sobretudo punitivas, não teremos aqueles resultados que nós desejamos. As mortes que nós registramos a nível da nossa província por HIV são aqueles que inicialmente foram diagnosticados, abandonaram o tratamento, acreditaram num tratamento nos Quimbanda e vêm para os hospitais quando a situação já é irreversível. Apesar da gravidade da situação, o médico tranquiliza. Os retrovirais existem, estão disponíveis. O problema, diz ele, está no outro ponto, na adesão ao tratamento. Muitos abandonam o processo a meio, preferem esconder-se da doença a enfrentá-la. Nós temos os fármacos em diversos pontos da nossa cidade, nas unidades sanitárias. Temos que ter consciência de que estamos com uma doença crônica que exige maior responsabilidade e disciplina, que tem que ver com a toma de medicamento todos os dias, e ali eu tenho uma qualidade de vida diferente daquela que eu posso ter se não tomar os fármacos. No meio do desânimo, levanta-se um alerta da sociedade civil e de juristas. Urge fiscalizar, agir, responsabilizar criminalmente os que transmitem o vírus de forma intencional. Uma doença que se alastra pelo descuido e pela omissão precisa de respostas firmes. Constitui um crime. Agora, o que é que devemos fazer para combater? O que é que devemos fazer para combater? Primeiro é limpar as nossas mentes, a nossa consciência. Sendo cristã, devemos identificar essas pessoas para podermos aconselhar a não continuar a praticar isso e a transmitir e contaminar toda a sociedade. Os nossos órgãos de justiça também têm que trabalhar com a saúde para encontrarmos um consenso como responsabilizar essas pessoas que negam um teste clínico, um teste científico de que o senhor está acometido com a doença, mas pura e simplesmente nega e pensa que negou e deve ir a casa e não padece nada disso. É uma invenção das autoridades sanitárias. Com mais de 500 mil de habitantes espalhados por 14 municípios, a Lunda Sul é uma província rica em diamantes e tradições. Mas a mesma terra onde a vida pulsa com força é também palco de silêncios perigosos. A sociedade civil entende que o combate ao HIV exige mais do que campanhas. Pede coragem, vigilância comunitária e, sobretudo, humanidade. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi submetido a uma cirurgia de urgência a uma hérnia encarcerada. Segundo a última atualização médica, Marcelo está bem e amanhã de manhã já deverá ter alta, mas deverá permanecer em repouso por mais uma semana. Não há, por isso, necessidade de ser substituído da presidência. E é a notícia que fecha hoje o telejornal, e como é terça-feira, já a seguir vem o João Pinto com a grande entrevista. Hoje terá como convidado Osvaldo Ngoloimo, é diretor-geral do Serviço Nacional de Contratação Pública. Quanto a mim é tudo, desejo-lhe boa noite, bom descanso, até amanhã, à hora de sempre.